Eu queria fazer um registro. A temporada vai terminar e o brasileiro se encaminha para o Palmeiras, é uma questão de tempo. A Copa do Brasil ficou com o Flamengo. E a Libertadores vai ficar com o Flamengo ou com o Atlético Paranaense. O que que esses três times têm em comum? Muito claro isso, né? Os três times, cada um à sua maneira, têm gestão. Eles não gastam mais do que eles arrecadam, eles elevam receitas, controlam suas dívidas, cada um à sua maneira. Pode discutir lá o personalismo do Petralha, podemos discutir os equívocos graves que o Flamengo comete na formação do seu elenco, isso ficou claro ontem. A gente pode discutir se o Palmeiras não poderia, de repente, contratar alguns jogadores mais talentosos com o dinheiro que tem, ao invés de apostar em muitos atletas que podem ou não brilhar no futuro. São detalhes, mas são vencedores. O Atlético é o atual campeão da Sul-Americana, o Palmeiras é o atual campeão da Libertadores, e o Flamengo é o atual campeão da Copa do Brasil. E mesmo no ano passado, com o Renato Gaúcho, com tantas coisas erradas no Flamengo, ele foi vice aqui. Então esses caras estão sempre chegando. Isso não é por acaso. Então o torcedor precisa entender isso. Está passando da hora. Vão continuar comendo poeira para os três, salvo exceções. Circunstancialmente, alguém vai lá e belisca um título ou outro. E, claro, casos como o do Atlético Mineiro, que tem os seus benfeitores, que turbinam o elenco com jogadores que o clube não tem condições de contratar pelos seus próprios recursos. Isso é um ponto que eu vou morrer falando isso, porque não vai mudar. Então, eu vou morrer e vai continuar acontecendo. Mas vou morrer falando isso, porque não dá para você pegar um jogo como o de hoje e ver a quantidade de pessoas da imprensa falando em renascimento do Corinthians. O renascimento passa pela saúde financeira, passa pela gestão. Como é que você renasce se você tem uma dívida colossal, uma dívida do estádio que empurra com a barriga? Eu pego aqui, em julho, saiu matéria sobre o superávit do Corinthians. Aí eu perguntei para o César Grafietti, né, que é o homem, o meu oráculo de todos nós que tentamos entender o assunto, para entender sobre finanças de clube, né? Porque eu não sou economista, né? Eu sou jornalista, mas eu pergunto para quem sabe, né? Ô, bonitão, como é que funciona? Aí o Grafietti fala. Eu perguntei, vem cá, e essa coisa do superávit? Ele fala, é a estratégia de sempre. É notícia boa, é agenda positiva falar em superávit. Então continua a expectativa de conquistas para aumentar as receitas, tentar fazer uma aproximação, mas não resolve o problema, só empurra para frente, como eu mesmo tinha dito para ele. Então isso você pode chamar de doping financeiro, você contratar jogadores que você não tem condições de pagar, ou você não prioriza as suas contas, você empurra as dívidas e você investe no time. O Cruzeiro fez isso, claro, o caso do Cruzeiro não é igual ao do Corinthians, é muito diferente. Mas o mecanismo em relação à montagem do time é parecido. Ganhou 2 Copas do Brasil, com times que não podia ter. Aliás, o Arrascaeta estava lá, né, fazendo gols decisivos contra o Flamengo e contra o Corinthians, nos 2 anos. O Cruzeiro tinha condições de ter o Arrascaeta? Na prática não tinha, porque inclusive devia ao defensor do Uruguai quando o Flamengo foi lá contratá-lo. Não tinha nem quitado o jogador e o contratou muito mais barato do que vendeu. Então acho que esse é um ponto sempre importante. Quando o Corinthians perde ontem, é um castigo. Também. É um castigo porque a gestão do Corinthians é errada. O Corinthians é gigantesco, tem capacidade de fazer receitas muito grandes, de arrecadação, uma torcida apaixonada, que eu não tenho dúvida. A torcida do Corinthians, se o Corinthians entrasse na linha para colocar a casa em ordem durante alguns anos, ela não abandonaria, ela apoiaria, como a do Flamengo apoiou. Durante aquele período longo ali de vacas magras, com jogadores fracos, mas organizando a casa. Mas quem quer tomar esse remédio amargo? Qual o dirigente que quer passar por isso? Não querem. Então, você vai dessa roda viva e o Corinthians ontem com um time caro, muito caro, com várias contratações que foram feitas ao longo dos últimos tempos, que você... Como é que o Corinthians consegue ter dinheiro para contratar o Fausto Vera? Como é que consegue? Com tantos problemas financeiros. Né? Um balanço que mostra uma dívida de quase 1 bilhão, uma dívida do estádio, quer negociar com a Caixa, paga não sei quando e fica nessa situação. Essa é uma crítica absolutamente construtiva. Acho que o torcedor do Corinthians deveria ser mais atento a isso e não cair no canto da sereia de não, a gente vai ser campeão, coisa e tal. Então, tentar ganhar a premiação máxima